Então, antes de avançarmos para as notícias principais do PT Market News, quero saber a tua opinião relativamente a este tema. Ontem à noite no Não, André Ventura revelou que apenas 20% da comunidade cigana em Portugal está a trabalhar. O presidente do Chega disse que os dados são de um estudo da União Europeia e comprometeu-se a enviar a informação. É um estudo feito pela União Europeia em Portugal, que só 20% dos ciganos em Portugal é que trabalham, e na União Europeia a média é de 54%. Portanto, a questão que se levanta é: porquê é que em Portugal os ciganos não trabalham? E todos sabemos a resposta. Não queremos é dá-la. Mas está a ver, isto é um bom exemplo de coisas que a imprensa muitas vezes não tem coragem de passar e que são absolutamente verdade. Mas reconheço que isto não tem a ver com a imigração. Os ciganos são, a maior parte dos ciganos são portugueses. Mas é um dado perturbador. Mas a este propósito compromete-se a enviar o estudo? Comprometo-me totalmente, envio-lhe a seguir que terminarmos isto. Ora, o presidente do Chega enviou a informação sobre este estudo esta manhã ao NAU. O documento da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais refere que 21% da comunidade cigana entre os 20 e os 64 anos tem uma atividade paga. É o pior resultado dos 10 países da União Europeia e também de 3 candidatos a entrar na União Europeia, a que se refere o estudo. Portugal é o único país onde a taxa de emprego da comunidade cigana desceu desde 2026. Mas era preciso André Ventura enviar o estudo para eles terem acesso a esta informação? Qual é a tua opinião sobre isto? Bem, continuando, o petróleo teve a maior creche desde o Covid-19, com uma queda de 23% em poucas horas. Isto depois do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Mas o cessar-fogo durou menos de 24 horas e o Irão voltou a fechar o Estreito de Hormuz e a situação continua descontrolada. Entretanto, a Meta disparou 8% num único dia depois de revelar o seu primeiro modelo de superinteligência artificial. Ainda no tema do petróleo, repara como alguém investiu 950 milhões de dólares na queda do petróleo horas antes do Trump anunciar o cessar-fogo. O que achas? Parece-te manipulação? E a Morgan Stanley lançou o seu primeiro ETF de Bitcoin com 34 milhões de dólares de volume transacionados logo no primeiro dia. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos começar pela situação no Médio Oriente. Então, na noite da passada terça-feira, Trump anunciou um cessar-fogo de 2 semanas com o Irão, o que incluía a reabertura do Estreito de Hormuz. O resultado imediato foi brutal. O preço do petróleo desabou 23% em 12 horas, o que é a segunda maior queda diária desde março de 2020. Os futuros do S&P 500 subiram mais de 2%, a Nasdaq disparou, o ouro tocou nos 4.800 dólares e o Bitcoin chegou acima dos 72 mil. Contudo, menos de 24 horas depois, tudo se complicou. Israel lançou o seu maior ataque no Líbano e violou o acordo de cessar-fogo. O Irão respondeu de imediato, dizendo que 3 cláusulas do acordo já tinham sido violadas e que o cessar-fogo estava em causa. Pouco tempo depois, navios petroleiros que tentaram passar pelo Estreito de Hormuz foram mandados para trás. E o Irão anunciou que ia limitar a passagem em cerca de 12 navios por dia, cobrando portagens. Ou seja, a abertura total que Trump tinha anunciado transformou-se num estrangulamento controlado. O petróleo, que tinha caído a pico, voltou a subir 7%, numa questão de horas, para perto dos 97 dólares por barril. Quanto ao investimento que alguém colocou short em 950 milhões de dólares no petróleo, a Reuters reportou que alguém vendeu esses 8.600 lotes de futuros de Brent e crudo americano no único bloco às 9h45 GMT. E Trump anunciou o cessar-fogo às 22h30, ou seja, quase 3 horas depois. Quando o petróleo caiu, quem tinha essa posição fez uma fortuna. A Polymarket também registrou alguns movimentos que são, no mínimo, suspeitos, em que algumas contas ganharam mais de 600 mil dólares ao negociar com isto do cessar-fogo. E as mesmas wallets já tinham lucrado com contratos anteriores, ligado também a operações militares. Isto levanta questões sérias sobre quem sabia o quê e quando. Agora a Meta, que é um dos tópicos mais interessantes, é que as ações subiram 8% depois de ter revelado o MuseSpark, que é o primeiro modelo de inteligência artificial desenvolvido pelo grupo, considerado superinteligência criado por Zuckerberg. A Meta está a tentar posicionar-se ao nível da OpenAI e da Anthropic e o mercado pelo menos gostou. E por fim, entre estes destaques, a Morgan Stanley entrou oficialmente no mercado de ETFs de Bitcoin com o lançamento do ticker MSBT, que atraiu cerca de 34 milhões de dólares em volume de negociação logo no primeiro dia. Estes números colocaram o MSBT no top 1% de todos os lançamentos de ETFs em termos de fluxos iniciais. É mais um gigante da Wall Street a validar o Bitcoin como uma classe de ativos institucional, numa altura em que as criptomoedas andam pressionadas pelo contexto geopolítico. Passando agora ao mercado de ações e também aos earnings desta semana, as companhias aéreas, menos europeias como a Air France, a Lufthansa e a EasyJet, abriram todas a valorizar acima de 10%.
beneficiando diretamente da queda do preço do combustível. A Delta Airlines apresentou resultados e anunciou que vai cortar significativamente os seus planos de crescimento por causa do aumento dos custos do combustível. Ao mesmo tempo, espera um ganho de 300 milhões de dólares com a sua refinaria própria, o que mostra como ter integração vertical em energia se tornou uma vantagem competitiva neste ambiente. A Constellation Brands, que é dona das cervejas Modelo e Corona, retirou as suas projeções para o ano fiscal de 2028 devido à incerteza e reportou ainda uma procura moderada em todas as suas categorias. Já a Levi Strauss pôs estimativas tanto nas receitas como nos lucros e evoluiu as projeções. Pela primeira vez, as vendas diretas ao consumidor representaram mais de metade das receitas totais. A Perplexity, que é uma empresa de inteligência artificial, viu as receitas dispararem 50% no único mês depois de ter entrado no mercado dos agentes da AI. A receita anualizada duplicou num único trimestre para mais de 450 milhões de dólares. E a Visa lançou uma plataforma chamada Intelligent Commerce Connect que permite os agentes de AI fazer compras em nome do consumidor em múltiplas redes de cartões. Ainda está em fase piloto e deverá ser lançada amplamente até junho. Basicamente, será uma funcionalidade onde o teu agente da AI faz as compras por ti. Entretanto, a atividade dos investidores de retalho caiu a pico com a guerra. As compras líquidas diárias de call options por parte de investidores de retalho desceram para cerca de 2 milhões de contratos, que é o nível mais baixo desde pelo menos janeiro de 2024. Ou seja, os investidores pequenos têm sido efetivamente mais cautelosos nos mercados. E no mercado de trabalho americano, os sinais de fraqueza continuam. O número de americanos desempregados há mais de 15 semanas subiu para 3,3 milhões, que é o valor mais alto desde setembro de 2021. Este número aumentou 1,6 milhões desde julho de 2022 e isto pode significar que quem perde o emprego está a demorar cada vez mais tempo a encontrar outro, o que é um sinal preocupante para o consumo e para a economia como um todo. Aproveito desde já também para agradecer à Frame24, onde é possível investir em vários instrumentos financeiros como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. E também tem várias ferramentas que permitem auxiliar na análise. No panorama económico mundial, as commodities estão a subir 30% este ano, com o ouro a ganhar 8,4%, enquanto as ações estão flat ou negativas. As obrigações caíram 3,5% e o Bitcoin perdeu 23%. Estamos num regime de choque de recursos, onde a energia e a geopolítica estão a definir os retornos. E a prata atingiu um recorde histórico em posições detidas deste metal, com 1.277 milhões de onças detidas, que é um aumento de 111% em 10 anos. A prata é utilizada em painéis solares, veículos elétricos e semicondutores, o que significa que praticamente todas as megatendências da década passam por este metal, e a oferta não está a acompanhar. E o ouro está a comportar-se de uma forma incomum. Num cenário de cessar-fogo, seria de esperar que o ouro caísse, já que é um ativo de refúgio, mas o ouro subiu para perto dos 4.800 dólares. Isto sugere que os mercados não acreditam que a paz vai durar, ou que há preocupações mais profundas sobre a inflação e desvalorização do dólar. Por outro lado, a emissão de Panda Bonds, ou seja, a dívida de yuan chinês emitida por entidades estrangeiras, triplicou em março de 2026 face ao ano anterior, atingindo 27,8 mil milhões. Os maiores bancos do mundo, governos soberanos e instituições multilaterais estão a abandonar a dívida em dólar e a endividar-se em yuan. E o Trump anunciou que qualquer país que forneça armas ao Irão será sujeito a uma tarifa imediata de 50% sobre todos os bens vendidos aos Estados Unidos, sem exceções. Isto é um aviso direto à Rússia e à China e adiciona ainda mais uma camada de tensão comercial ao cenário global. E no Qatar, a Qatar Energy começou trabalhos limitados de reinício da sua instalação de gás com engenheiros de volta ao terreno. Mas 20% da oferta global de gás natural liquefeito não vai voltar tão cedo. O reinício é faseado e vai demorar, o que significa que a pressão sobre os preços da energia na Europa vai continuar durante algum tempo. Na geopolítica, além de tudo o que já falámos sobre o cessar-fogo e o Estreito de Hormuz, há mais desenvolvimentos relevantes. Trump está a considerar retirar tropas americanas de países da NATO que considerou pouco úteis durante a guerra com o Irão. A proposta inclui mover militares desses países para nações que apoiaram os Estados Unidos. E a porta-voz da Casa Branca confirmou ainda que Trump vai discutir com Mark Rutte a possível saída dos Estados Unidos da NATO. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez exigiu que o Líbano seja incluído no cessar-fogo e pediu à União Europeia que suspenda o acordo de associação com Israel. Israel não fez parte das negociações do cessar-fogo e ficou descontente por ter sido informado numa fase tardia. E ainda afirmou que se Hezbollah continuar a ameaçar os seus civis, que vão continuar a operar contra eles. Isto cria um impasse direto com o Irão que condiciona a continuação do cessar-fogo, à paragem dos ataques ao Líbano. E por último, Trump está a considerar fazer uma parceria com o Irão para cobrar portagem no Estreito de Hormuz. Agora, nas criptomoedas, o Bitcoin teve uma montanha russa. Subiu dos 68 mil para os 72.800 em 8 horas com o anúncio do cessar-fogo.
liquidando 400 milhões de dólares em posições curtas. Mas depois, com o cessar-fogo a desmoronar, o Bitcoin voltou a cair abaixo dos 71 mil. E uma das histórias mais surpreendentes desta semana é que o Irão está a exigir que os navios paguem portagens em Bitcoins para passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, se isto se confirmar e se mantiver, seria a primeira utilização soberana do Bitcoin como moeda de transação no comércio internacional de energia. E a New York Times publicou uma investigação do ano que aponta Adam Back como o provável Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett tem estado a recuperar, depois de ter tido uma correção significativa. E o índice de médio da ganância também já recuperou, saindo da zona de medo extremo. E agora, passando a Portugal. O Parlamento aprovou a proposta do Governo para baixar temporariamente os limites mínimos do ISP até 30 de junho. Esta medida é uma resposta direta ao aumento dos preços dos combustíveis provocado pela guerra no Médio Oriente. Entretanto, Montenegro avisou que será indesculpável se não houver acordo para a revisão da legislação laboral. O Primeiro-Ministro afirma que quer aproveitar a oportunidade para valorizar os salários de todos os trabalhadores. Os sindicatos e a MEL chegaram a um acordo para 2026 com aumento de 2,5% do salário base e com um mínimo garantido de 970 euros por mês a partir de 1 de julho. Por outro lado, o Benfica SAD lançou um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros a 4 anos, pagando uma taxa de 4,75%, que é uma subida de 15 pontos base face ao ano passado. E por último, a Mota-Engil assinou um contrato de 113 milhões de euros com a Petrobras no Brasil, que paga dividendos interessantes, para serviços de engenharia. Portanto, isto é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se for, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.